7h51 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Hoje, quarta-feira, dia 8 de setembro, voltamos com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteu, Serviço de Saúde e Medicina Ocupacional. Hoje recebendo aqui o Arthur Sofiati, falando sobre o Brasil desse 2021, né? Falando de todos esses acontecimentos aí também. Volto com você, Aloysio, neste bloco às 7h52. Sofiati, vamos fazer esses dois blocos mais curtos para dedicar mais tempo ao último. Município abordado, Estado. Como é que você vê o governo, como é que você avalia o governo Cláudio Castro? Olha, eu tenho observado esse governo assim como um governo bastante medíocre, sabe? Tem sido essa a minha opinião. Aliás, isso vem acontecendo desde da década do Brizola e do Marcelo Alencar. Daí para frente eu vejo assim, um declínio muito grande dos governadores do Estado. A gente vê envolvimento em corrupção, a gente vê mediocridade mesmo, dificuldade de governar. Olha, o Cláudio Castro apareceu assim para mim do nada. É um vice obscuro e que, de repente, galga o poder, ganha essa ascensão em função do impeachment do Witzel e governa, mas não vejo assim, uma pessoa que tenha firmeza, uma pessoa que tenha políticas públicas definidas. De fato, é essa a minha visão até o momento. Eu acho que ele não vai mudar, não. Eu acho que ele é mais um cantor político. Um político cantor que entrou no ar aí, né? E quando a gente examina os outros governadores, São Paulo, por exemplo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, eu acho que fica muito a dever, né? O Estado do Rio perdeu muito em termos de representatividade. E o que a gente vê? Uma indefinição da parte dele quanto a uma posição política em nível nacional. A gente vê o Dória se manifestando com bastante clareza e firmeza, vê o governador do Rio Grande do Sul também assumindo posturas firmes, vê o Espírito Santo, né? Mas não vê o Estado do Rio de Janeiro assumindo mesmo a defesa da democracia com clareza. Parece que é sempre um jogo, assim, uma postura que pode pender para um lado ou para outro, dependendo das conveniências. Muito se fala em afinamento do governo Cláudio Castro com Bolsonaro, mas não está fora do radar, por exemplo, que Lula, apesar do aparente afinamento ideológico com o Freixo, Marcelo Freixo, que saiu do PSOL para se candidatar a governador pelo PSB, e também com o Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói pelo PDT, mas não se descarta que Lula, por exemplo, possa ter outro palanque no próprio Cláudio Castro, né? Pelo ex-prefeito de Maricá, Coaquá, né, que é o nome forte do PT fluminense, bem recebido, pela deputada Zeidan, inclusive o Rodrigo Bacelar estava junto. Como é que você vê essa salada de fruta aí da política fluminense? Bom, eu vejo que o Lula, nesse momento, tem que fazer, de fato, acordos, tem que tentar articular, né, palanques, até porque ele tem que voltar com outro tom agora. Ele já entrou como Lulinha, Paz e Amor na primeira década do século, e agora, depois de tudo que aconteceu com ele, né, em termos de denúncia de corrupção, prisão, processo, e mais ainda a vitória a vitória da direita, eu acho que, de fato, ele tem que fazer as articulações, como, no final das contas, Dilma também articulou quatro palanques no Rio de Janeiro e participou de todos eles, né? Deu apoio à Crivella, deu apoio aos outros candidatos,
Então, eu acho que isso é normal que aconteça. Mas a definição fica mais para frente. A definição de que linha ele pode tomar. Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo a possibilidade de Cláudio Castro se reeleger. Ou, talvez eu ocupar um cargo qualquer, na Assembleia ou no Senado, não, na Câmara dos Deputados, mas não vejo que ele tenha, assim, pela frente, uma carreira política, né? Que ele seja um animal político. Mas você não acha que as pesquisas estão dando a ele um competitivo? Você não acha que pode acontecer com ele, por exemplo, o que aconteceu com o Pezão em 2014? Pode ser, mas pode ser, assim como o Witzel também foi uma grande surpresa para a gente, né? Mais pelo fracasso dos políticos do Rio de Janeiro do que propriamente pelas qualidades dele. Então, isso pode acontecer. Mas é aquilo que eu digo, né? Eu até pedi para falar hoje, não ontem, exatamente por isso, lidar com o que acontece, com os fatos reais, e não com as possibilidades. Possibilidades nós temos muitas, probabilidades menos, realidades assim, concretizadas menos ainda. Mas eu parto de uma projeção de realidade estatística que são as pesquisas, né? Mas que podem mudar bastante em função do tempo, né? E podem até, no momento mesmo, enganarem. Assim como a gente podia imaginar que o Witzel subisse, né, de repente, assim, teve uma ascensão vertiginosa no final da campanha dele, praticamente. Então, venceu os políticos tradicionais, aqueles que já tinham experiência, e ele acabou se revelando assim, uma decepção também. Agora, e as promessas que Cláudio Castro fez em visita aqui mês passado a Campos? Olha... só para enumerar, por favor. Posto de Detran em Guarulhos, novo posto de Corpo Bombeiro ali na Baixada Fluminense, retomada das obras da Ponte da Integração, né, entre São da Barra e São Francisco, e o novo restaurante popular para Campos em Guarulhos até novembro. Eu acho que as coisas menores podem sair, sabe? O restaurante popular, corpo de bombeiro, né? Acho que pode sair. A ponte eu acho que não sai, não. Essa ponte eu acho que mais uma vez vai encontrar obstáculos pela frente e vai acabar não saindo. Parece que existe alguma coisa com relação a essa ponte, assim, que é difícil, né? Que haja todo uma concertação para que essa obra seja construída, seja concluída. Então, eu acho que chegar num município ou em municípios do interior e fazer promessas, depois vou ir embora, bom, não é uma coisa muito difícil, né? E eu acho que esquecer isso também, ou haver cobrança quanto a isso e não cumprimento dessas cobranças, eu acho que acontece também, que é normal também acontecer nos governos municipais, estaduais e federal. Por isso que eu não estou acreditando nessa ponte. Eu estou acreditando que ela saia. Se sair, tudo bem. Se sair, ótimo. Eu acho que vai atender a São João da Barra, vai atender a São Francisco, vai atender a região. Mas eu acho que é uma obra muito grande perto, por exemplo, de um restaurante popular. Eu sei que o Nogueira quer fazer uma pergunta, mas só para a participação aqui online dos ouvintes, a Anice Barcelos, que é um ouvinte assíduo lá de São João da Barra, pede para que você estenda um pouco sua análise regional aí, Sofia, em termos de municípios. Ela pergunta aqui: professor, gostaria que o senhor fizesse também uma avaliação da gestão da prefeita Carla Machado, de São João da Barra, principalmente nas questões ambientais, agora recentemente com uma favela de biroscas à margem do Rio Paraíba do Sul, entre a Praça Principal e a Praça São Pedro.
São birostas de madeira, papelão, etc. Uma vergonha. Onde estão as autoridades do meio ambiente? Continuam dormentes. O Ministério Público parece não existir. Olha, eu concordo com a sua avaliação, sabe? Concordo com a sua avaliação, porque, de fato, é da Nice, Barcelos. Pois é, estou me referindo, o nome de Alice, né? Nice. Nice. Eu concordo com a avaliação dela, assim, em alguns aspectos. Primeiro, eu acho que os prefeitos não estão sintonizados com sua época. Não estão percebendo que os tempos mudaram, que é necessário um outro tipo de governo. Segundo, eu acho que ela tem razão em fazer críticas aos órgãos ambientais, notadamente ao INEA, que o INEA, na verdade, tem assim, uma prática muito imediatista, assim, muito em cima do que acontece, sem fazer uma análise maior, mais ampla, para poder agir. Terceiro, eu acho que o Ministério Público, de fato, cuida de questões muito pontuais, não cuida da questão como um todo. Se num caso como esse de quiosques, por exemplo, né, vai se cuidar de um quiosque, não dos quiosques todos, ou então da questão como um todo, né, da questão da quiosquização, por exemplo, de orla, de rio, orla, de praia. Então, eu acho que ela tem razão, sim, em levantar essas questões todas. Mas, por outro lado, se um prefeito tenta fazer alguma coisa, eu tenho uma experiência assim, indireta com São Francisco da Bapuana, né? Se vem agir por conta própria, não age. Vai agir por pressão do Ministério Público. Tá? Aí, se agir, vem uma reação contra, e vem a reação individual. Então, é aquela questão de vamos fazer uma política que resulte em votos. Não vamos criar atritos com a população. Vamos deixar que as coisas fluam de uma maneira, mesmo que seja irregular, ilegal, mas não criar problemas com o eleitor, né? Então, eu acho que fica muito no pequeno, mesmo, muito nesse plano. Só para a gente fechar aqui, o Arthur, eu vou seguir essa linha que o Aloysio falou aí, vou estender também, pedir para que você estenda o seu comentário sobre um outro âmbito e também não menos importante. A pandemia devastou inúmeras famílias brasileiras. Temos casos de pai, mãe, avô, enfim, né? É uma tragédia real. Na região e no que diz respeito à política, a pandemia também levou 50% dos nossos representantes. 2 deles, né, faleceram de Covid, o Gil Viana e o João Peixoto. Ficamos com o Bruno Dauaire e com o Rodrigo Bacelar, que hoje é secretário estadual do governo. Como é que você avalia essa questão de Campos ficar com um número menor de deputados, em virtude dessa tragédia, é claro, mas dá para projetar uma Campos sem esses 4 ou 5 deputados, que se não, né, sempre teve, mas pelo menos a maioria das eleições desde 1990 para cá, a gente sempre teve um número muito bom de representantes. Como é que você projeta isso agora? Olha, eu acho que, de fato, sempre uma perda, né? Se você tem uma representação maior, de melhor qualidade, você, de fato, manifesta a força da região no governo estadual, na Assembleia Legislativa. Se você perde essas pessoas, de fato, isso significa um baque, né? Significa uma redução mesmo da representação. E aí a gente tem que contar muito com o valor individual de cada um deles, sendo que um deles saiu para ser secretário, né? Mas, de qualquer maneira, está representando a região num outro poder, né? Então, eu não sei, para fazer uma avaliação melhor disso aí, a gente podia esperar um pouco mais para ver se, de fato, essas perdas vão pesar, né, nos benefícios que poderiam advir deles atuando para a região.
É o que eu posso Sim, ver no sim. momento, é isso. Perfeito. Eu me lembro muito do Walter Silva e Alair Ferreira, né, na década de 70, atuando em Brasília, né, e que isso aí parece que representou um peso bastante interessante, uma polarização que acontecia até na região mesmo, né? Walter Silva e Alair Ferreira. O município se dividia entre esses dois. E o município não, a região, entre esses dois. Agora, essa polarização desses deputados, eu não vejo que existe uma polarização em torno deles. Esse único que, na verdade, está atuando atualmente. Walter Silva era parlamentar de oratória, plano mais nacional, e Alair era aquele deputado que falava menos, mas trazia mais coisas para a região. Né? E tinha uma relação maior com o governo federal, né? E isso permitia com Maria Andreasa, enquanto que Walter Silva era oposição. Sim. Então era a oratória que restava a ele mesmo, de uma certa maneira, né? Ou então aquela coisa de cobrar do Walter Silva, uma promessa que ele fez de cuidar dos professores e da questão dos professores, e não fez isso, mas é aquela coisa das cobranças que são muito simplistas, né? Você acha que o político pode fazer tudo, que ele é onipotente, e na verdade não é. Muito limitado. Desculpa. Não, e eu coloco essa questão justamente por conta da ponte que você levantou aí também, né? Da sua posição com relação à ponte, de não sair. Eu fico naquela esperança de que, de repente, um número maior de representantes no Legislativo significa maior cobrança ao Executivo. Penso dessa forma. De fato. Quer dizer, eu acho que na época do Alair Ferreira havia muito mais possibilidade de uma ponte sair, porque tratava-se de uma obra federal, tratava-se de um deputado que tinha uma ligação assim intrínseca, né, com o governo federal. Tratava-se de um governo que tinha assim um poder muito grande na medida em que era uma representante de uma ditadura. E a ponte acabou não saindo. E depois a desculpa que se arranjou para mudar o local da ponte foi uma desculpa completamente esfarrapada de que, imagina, o DER, que nunca levou em consideração a questão ambiental, dizer que aquela ponte projetada por Alair Ferreira, aquela ponte da época de Alair Ferreira, era uma ponte que causava impacto ambiental, então era necessário mudar de lugar. Para mim, eram razões econômicas. Foram razões econômicas que determinaram essa mudança de localização da ponte. Então, até razões estratégicas. Eu associo muito isso com a vinda do Porto do Açu. Sim. Bom, são 8 horas. Sim, pô. Se me permite lembrar de Walter Silva, uma boa definição dele, que dá a dimensão do status que ele alcançou enquanto parlamentar na Câmara Federal, em 1988, 89, Ulisses Guimarães, mesmo desgastado pelo governo, pela atuação do MDB do PMDB à época, hoje MDB de novo, no governo Sarney, mas a figura que era Ulisses, né, líder da Constituição, pela qual a gente briga tanto aí hoje, de 88, ele passou em frente à casa de Walter Silva, e alguém falou, aqui é a casa do Walter Silva. Ulisses Guimarães chegou e falou, grande parlamentar. Então fica esse registro aí. Uma coisa é a gente falar isso, outra coisa é o outra coisa é o Ulisses falar, exatamente. Claro. Entendo. Um grande parlamentar falando de outro. Bom, são 8 horas e 11 minutos, então vamos rapidamente aqui ao intervalo, só para tomar um café, bem ligeiro, e a gente volta, e aí sim vamos, né, alongar esse último bloco aí com uma análise mais profunda, mais completa, mais até, né, naturalmente também histórica aí desse 7 de setembro, tanto em Campos quanto no Brasil, e quem sabe no Rio de Janeiro do Queiroz, né? Vamos rapidamente ao intervalo e a gente volta no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar
e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Venha